Boa noite. Eu queria apresentar a vocês hoje um complemento do estudo que a gente tem feito sobre autores e obras ocultistas e também presenteá-los com influências de grandes pensadores. Primeiro, eu quero esclarecer o que seja ocultismo. Ocultismo vem da palavra oculare, do latim, e significa, pode ser traduzido, na verdade, como aquilo que está oculto, escondido, ou mistério, misterioso, que está sob sombras, mas não sombras das trevas, mas sombras que ocultam aquele objeto, aquela situação da luz. Pois bem, hoje eu queria falar de um autor que popularmente nós conhecemos como um grande filósofo, mas pouca gente consegue relacionar Arthur Schopenhauer ao ocultismo. E eu queria justamente fazer isso a partir da sua obra talvez mais importante, a obra que mais influenciou o mundo, que seja O Mundo como Vontade e Representação. Primeiro eu quero aclarar o que seja representação para Schopenhauer. Representação seria a tradução daquilo que é real. O termo representação em si, ele já significa apresentar novamente, reapresentar. Ou seja, novamente trazer à luz, novamente trazer a apresentação ao conhecimento das pessoas. Para Schopenhauer, o mundo, como nós o vemos, o mundo físico, ele é nada mais, nada menos do que uma representação. Schopenhauer vai tomar como fio condutor aquilo que eu já falei no vídeo anterior, a teoria de Platão, o filósofo grego, e vai dizer o seguinte: o mundo físico ele é impossível de ser percebido na sua realidade, pois o próprio mundo físico ele não é real, ele é apenas uma apresentação ou uma forma de trazer à luz o mundo real, que é o mundo das essências. E esse mundo das essências não é o imaginário, como falou Platão. É, na verdade, a vontade. A vontade é a essência. É a partir justamente da vontade que o homem se liga a toda a humanidade. Pois a vontade seria como uma espécie de árvore da vida, em que cada um dos seres humanos seria o seu fruto, ou seja, justamente a concepção maior da árvore, a própria possibilidade dela continuar a existir através de outras árvores. Pois bem, o ser humano ele criou a ciência, que seria o anteparo racional do mundo, a interpretação racional deste mundo em que nós vivemos. Mas a razão, ela só capta aquilo que é físico, e portanto a razão jamais conseguirá levar à luz a essência das coisas. Ela sempre ficará na superfície, no efeito mesmo das coisas. Por isso que a razão e a própria ciência somente poderão alcançar a representação do mundo. Se o homem verdadeiramente quiser conhecer, para além da representação do mundo, para além dos efeitos das coisas em si, ele terá que usar algo mais. E é aí onde entra o ocultismo, é onde entra o que no livro trata por magia. A magia, para Schopenhauer, é a capacidade que cada um dos seres humanos tem, como ligados à árvore da vontade, de interpretar e sentir a essência verdadeira das coisas. Platão falou em mundo das ideias. Schopenhauer vai falar em vontade. E essa vontade perpassa todos os seres humanos. Como nós não compreendemos a vontade, pois ela não é racional, nós apenas a sentimos, e aí nós lembramos de outro pensador ocultista, o grande pensador, o grande psicanalista Carl Gustav Jung, que Jung vai falar de um inconsciente coletivo, aquilo que não é plenamente conhecido pela nossa mente, pela nossa razão. Antes dele, em 1819, Schopenhauer já falou. O nome disso é vontade. Existe uma vontade humana que perpassa todas as gerações. E essa vontade ela leva à dor, ao sofrimento. Esse sofrimento ele é causado pela incapacidade do homem de entender a vontade do existir do mundo. Essa vontade de existir do mundo, ela faz
qualquer homem sofrer, pois ele não consegue compreender como ele está ligado a toda a humanidade, a todo o devir da história. E esse devir, ele não é racional, ele não obedece um sistema lógico, pois ele é oculto, pois ele é mágico. Schopenhauer foi muito influenciado por Anton Mesmer, uma espécie de parapsicólogo da época. Não existia parapsicologia, eu quero deixar claro, mas ele era um médium que tentou trazer a sua ciência à razão, os seus conhecimentos. Anton Mesmer criou o mesmerismo. O mesmerismo é a crença no magnetismo animal. Significa que um ser humano pode influenciar coisas, objetos, mas principalmente ele pode influenciar no comportamento de seres vivos, animais, plantas e outros seres humanos, apenas pela uma forma de atrair a sua aura, o seu chakra, como vai ser interpretado por Schopenhauer como uma verdade. Claro que a ciência do século XVIII renegou por completo o mesmerismo, a capacidade de um homem influenciar outro homem através de um magnetismo, de uma força de atração interior agindo sobre o outro indivíduo. Mas Schopenhauer no livro vai dizer que não. Pelo contrário, é possível. Mas para que isso aconteça, é fundamental, primeiro, a crença. A crença do sujeito que induz, que realiza o magnetismo na eficácia da sua ação. Segundo, a capacidade de proferir as palavras certas, que seriam as palavras místicas. Tais palavras, na boca de quaisquer outra pessoa, não surtiriam efeito. Mas na boca de um iniciado, elas, e claro, diante da crença desse iniciado, seriam capazes de mover outro ser humano, de provocar nele um desejo que não era seu, mas de outrem. E aí nós entramos na questão da própria influência de um ser humano sobre outro, ou de um ser humano na influência do destino de toda a humanidade. Para Schopenhauer, um ser humano sozinho, ele não é nada além de dor e sofrimento, pois o desejo do homem é a sua principal causa de dor. Pois todos os homens desejam, e desejam sem parar. E aí eu lembro, por exemplo, da grande teoria do conatos, desenvolvida por Thomas Hobbes no livro Leviatã, e no livro também o De Cive, em que ele fala que o homem deseja o tempo inteiro. Pois Schopenhauer vai apropriar essa interpretação de Thomas Hobbes e vai dizer o seguinte: o homem deseja o tempo inteiro, pois o desejo não é seu natural. O desejo é da própria humanidade. Seria o que Carl Gustav Jung falou de arquétipo. O desejo está no arquétipo da humanidade. Então cada ser humano deseja. E o pior é que esse desejo jamais vai se realizar. Pois por mais que você queira conquistar algo, quando você o conquista, você já é lançado novamente no devir do desejo. Você conquista e a satisfação por conquistar é tão pequena porque você já está desejando algo a mais. Seria basicamente, apenas para ilustrar, o seu sonho é fazer uma faculdade. Você quer fazer a faculdade de Direito. Você quer ser um advogado. E sonha com grandes disputas intelectuais em tribunas dos grandes tribunais do país. Só que quando você conquista sua graduação, você descobre que não acabou. Você vai ter que fazer a prova da ordem. E aí você faz a prova da ordem, obtém o seu êxito. A alegria é incrível. Mas logo em seguida você descobre que agora vai ter que entrar no mundo prático. E muitas das ações que você vai pegar jamais vão te levar a grandes tribunais, às tribunas dos grandes tribunais. Em algumas ações você não vai precisar nem falar, porque você vai ser vencido ou vencedor em audiências de conciliação e mediação, em que a pessoa a qual você representa, ela vai aceitar a proposta da outra parte, ou então ela vai fazer uma proposta e a outra parte vai aceitar. E isso traz para você um tédio incrível. Perdão. Uma sensação de que todas as suas ações foram ineficazes para trazer a autossatisfação. Diante disso, você passa a desejar, então, fazer um concurso público para juiz. E você acredita que quando for juiz, aí sim você vai ter a oportunidade
de conhecer todo o cabedal do direito e vai poder se tornar um jurisconsulto, uma pessoa capaz de, pela sua própria mente, elucubrar situações hipotéticas e fáticas e dizer o direito. Porém, quando você se torna um juiz, você descobre que muitas das ações que você vai julgar se referem a situações trágicas, tristes e que não trazem nenhuma emoção. Então, sempre o ser humano, ele é jogado nessa linha de tristeza que Schopenhauer analisa como tédio. Para Schopenhauer, no seu livro Vontade e Representação, só existem 3 maneiras de sair dessa situação. A primeira, aceitar que o mundo é assim mesmo e você não pode fazer nada. A única sensação que você pode ter é reconhecer que o desejo sempre vai existir, você é um ser humano, e ser indiferente a isso. A outra oportunidade é a contemplação. É você se jogar no mundo da arte. E a arte, para Schopenhauer, é contemplação. Você contempla o que é belo, o que é bonito, o que é maravilhoso, e aquilo vai te dar uma sensação de leveza, vai te esvaziar do teu desejo. Mas por fim, é onde entra o lado mais místico das teorias filosóficas de Schopenhauer. Na verdade, você deve buscar a ascese mística ou ascese religiosa. Ele vai buscar justamente na Índia, com o budismo e o hinduísmo, e também em outras partes orientais do mundo, a resposta para o homem se livrar da sua eterna dor, do seu eterno sofrimento, da inconcretude dos seus desejos reais. E essa só poderia acontecer quando o homem chegasse a um nível de humanidade em que ele quase que parasse de desejar. Onde para ele todas as coisas do mundo seriam tão pequenas e mesquinhas que ele, diante delas, apenas buscasse compreensão. E essa compreensão ligaria diretamente à vontade. É quando então ele interpretaria o mundo real. É quando ele sentiria e começaria a ver o mundo real, pois ele se tornaria um com esse mundo. Essa é a verdadeira lei de toda a existência humana. Buscar a ligação com a vontade eterna, ou a vontade que é a essência das coisas. Isso vocês podem encontrar, essas falas, esses momentos, vocês podem encontrar não no livro de Schopenhauer, por incrível que pareça, mas você pode encontrar no livro da lei de Aleister Crowley. Pode parecer estranho, mas um grande filósofo da Academia Alemã de Danzig, na Alemanha, ele vai dar os fundamentos da teoria ocultista de um dos maiores ocultistas do século XX. Ele vai dizer que a humanidade, ela pode fazer tudo, pois é tudo da lei. E essa lei é a lei da vontade, onde o homem deve se ligar com a vontade. O seu agir tem que ser um agir pessoal que influencie toda a trajetória da humanidade, não pela crença em Deus, até porque Deus não é uma certeza, mas é apenas a panaceia ou o apanágio daqueles que fogem, que temem conhecer a vontade. O único jeito do homem se encontrar, de encontrar a paz interior e aí transmitir essa paz aos outros homens, seria ele reconhecer que o único Deus, que a única forma perfeita, ela não está fora dele, mas dentro dele, pois ele é um com um todo, ele é uma deidade. Se você gostou desse vídeo, deixe o joinha, compartilhe e comente. Nós teremos o maior prazer em responder. Uma boa noite.